A paz do Senhor Jesus, amados irmãos, sejam bem-vindos para mais uma videoaula promovida pelo CAPED de Sandy, o Centro de Aperfeiçoamento de Professores da Escola Dominical da Assembleia de Deus do Ministério Santo André. Estamos estudando a revista Ensinamentos Bíblicos, primeiro trimestre de 2021. O título da revista é As 7 Igrejas do Apocalipse e suas implicações para os cristãos nos dias atuais. Neste momento estaremos estudando a lição de número 8, cujo tema é Sardes, a Igreja dos Mortos-Vivos. Juntamente conosco para ministrar, para compartilhar o conteúdo desta lição preciosa, estão nossos amados irmãos, o querido irmão Daniel, da congregação de Sônia Maria, e também nosso amado irmão, pastor Evandir, de Jardim do Mirante, que já estarão neste momento saudando os irmãos. A paz do Senhor, amados irmãos, queridos professores, é um imenso prazer e uma honra poder estar aqui mais uma vez para comentar mais uma aula da nossa revista. E o nosso agora é bem pertinente, haja vista ter sido essa revista escrita por membros do nosso ministério, e esperamos trazer contribuições enriquecedoras a todos vocês. A paz do Senhor, irmãos, também para mim é um privilégio estar aqui mais uma vez com os irmãos, parabenizando aqui a equipe do CAPED pela iniciativa, sempre muito bom, também pela lição que tem chegado até nós, para nós uma novidade, essa lição do nosso ministério. Estamos já adentrando, passando um pouquinho do meio da lição, Então já tivemos aí uma noção de como está e está parabenizando a todos. Esperamos poder ajudar, contribuir para os professores durante essa aula. A leitura bíblica dessa lição se encontra no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículos de 1 até o 6. Leremos. E ao anjo da igreja que está em Sardes escreve, isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e está morto. Sê vigilante e confirma os restantes que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tem em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E a nossa revista deixa como a mensagem para refletir desta forma: não viva espiritualmente de aparência. Estaremos neste momento meditando sobre esta igreja, sobre esta carta endereçada à comunidade cristã que estava ali naquela cidade de Sardes, e é uma mensagem direta do Senhor Jesus para a sua igreja, uma mensagem realmente muito forte, uma mensagem muito impactante, porque ela trata de uma igreja e ele a nomeia como uma igreja que está morta. Então, ela poderia estar vivendo de uma forma que aparentemente estava tudo bem, aparentemente estava tudo funcionando, aparentemente quem observava diria ali está uma igreja cristã, porém a realidade era outra. A aparência era uma, mas a essência era outra. O que era a sua fama era uma coisa, agora o que era realmente o conteúdo dela, vivido por ela, já era diferente. Então o Senhor Jesus vai trazer uma palavra de despertamento, de enfrentamento com aquela situação para que houvesse mudança. E a princípio nós vamos então conhecer um pouquinho, quem é essa cidade, como que era essa cidade, algumas características históricas para entendermos o contexto desta igreja, já iniciando aqui com o nosso amado irmão Daniel. Bem, queridos, o tópico primeiro aí da nossa lição traz aí para nós como título, Conhecendo a Cidade de Sardes. E eu fiz algumas anotações aqui e gostaria de compartilhar com todos. É importante neste primeiro tópico o professor procurar apresentar aos seus alunos um paralelo existente entre a igreja de Sardes
e a história da cidade de Sardes, pois a história da igreja tem muito a ver com a história da própria cidade. A glória da cidade de Sardes estava no seu passado glorioso. Assim como, por exemplo, hoje nós temos aí Portugal, né, que teve lá o seu passado glorioso, lá no século XV, com as grandes navegações. Portugal havia sido o primeiro a investir nisso, inclusive a língua portuguesa foi o primeiro idioma, o idioma mais importante da época. Então, da mesma forma acontecia com a cidade de Sardes. A glória dela estava no seu passado, né? Ela havia sido a capital da Lídia, né, atingindo o seu apogeu aí com o rei Creso, conhecido lendariamente aí pela sua riqueza, pela sua opulência. Sardes era uma cidade magnífica e estava situada no alto de uma colina, cercada por muralhas. Era uma cidade impenetrável, o que fazia com que os seus habitantes vivessem confiantes demasiadamente de que jamais seriam dominados. E, na verdade, era uma cidade inconquistável aos olhos humanos, uma cidade inexpugnável. Todos os seus habitantes tinham uma confiança exacerbada em suas próprias defesas humanas. E, de fato, eles jamais haviam sido conquistados e nem seriam em um confronto direto. Jamais a cidade de Sardes seria conquistada em um confronto direto. E isso fez com que ela se tornasse uma cidade orgulhosa, uma cidade soberba, né? E tal aconteceu com aquela cidade, estava acontecendo com a igreja que ali estava, né? E o nosso inimigo, nós sabemos que ele é estrategista. Quando ele percebe que no confronto direto ele não consegue transpor as barreiras da igreja, transpor as barreiras das nossas vidas, ele vai agir com sutileza. Quando nós estamos confiantes demais em nós mesmos e baixamos a guarda, nós abrimos espaço para a sua atuação. A história nos diz que no ano 529 a.C., o rei Ciro, no apogeu de suas conquistas, ele cercou a cidade por 14 dias e ele ficou ali observando-a. Percebendo a entrada de um civil residente ali da cidade, por uma fenda, um soldado segue e esse soldado abre as portas da cidade e todo o exército penetra nela à noite, conquistando-a. Talvez por isso que aqui nós temos aqui a fala, né, aqui a expressão aqui na carta: e se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão. Então, essa questão aí já era conhecida, a cidade já havia sido conquistada dessa forma. Então, era algo que estava próximo deles, era um assunto que eles conheciam. E essa brecha que é cedida ali faz com que essa cidade, por meio de uma fenda, né, ou seja, a falta de vigilância, ela conduz a isso. Um outro ponto importante que eu achei aqui ainda nesse tópico primeiro, o versículo de número 2 aí da nossa leitura bíblica em classe, vai dizer aí, no versículo 2, diz assim: "Sê vigilante e confirma os restantes que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus." Então nós vemos aqui, deixando um pouquinho aí a história da cidade de Sardes de lado, a gente percebe aqui o uso do imperativo aqui, e essa ordem aí que está na segunda pessoa do singular, essa mensagem está sendo direcionada ali ao anjo da igreja. Embora ela possa ser trazida aos membros da igreja, mas ela é direta ao anjo da igreja. Não está aí a expressão sede no plural, e sim se. Então ele é o receptor da mensagem que foi enviada ali pelo emissor da carta. Então nós percebemos, quando a gente olha lá para o livro de Mateus, e eu gostaria de ler com vocês, Mateus capítulo de número 13 e o versículo de número 25, que traz para todos nós aí uma lição importante que fala sobre vigilância. Diz assim:
Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Então esse inimigo, ele só conseguiu adentrar ali porque faltou vigilância. Aqueles que deveriam estar acordados, deveriam estar atentos, eles estavam dormindo, né? E depois a gente vai ver aí ao longo da história, a cidade de Sardes, ela também foi conquistada ali por Alexandre Magno, e ele vai helenizar essa cidade, levando essa cidade a adorar a deusa Cibele, que tinha o poder de trazer os mortos à vida, né? Então ela passou por diversos momentos ao longo da história. No ano 17 depois de Cristo, ela é quase destruída por um terremoto, né? Então o seu presente era de ruínas. A sua glória, ela estava no passado. E depois o imperador Tibérios reconstrói a cidade e ela passa a adquirir os moldes de Roma, tornando-se uma cidade pecaminosa, uma cidade devassa, ofuscando ali os seus valores. E é nesse contexto que a carta é escrita, pois muitos cristãos que ali estavam, eles estavam se moldando aos costumes mundanos. Então a igreja passou a ser uma extensão da história da própria cidade. Uma igreja morta, com aparência de viva, que vivia de fachada. Um obreiro infelizmente morto espiritualmente, que tinha aparência de vivo, mas com as obras imperfeitas diante de Deus. E isso a gente pode ver no versículo 2, como já foi lido, né? E isso é um alerta para todos nós, né? O título da nossa revista é As 7 Igrejas do Apocalipse e suas implicações para os cristãos nos dias atuais. Então isso traz para nós uma lição, né? O povo de Sardes estava cochilando, estava ali adotando as práticas mundanas e eles são repreendidos ali pelo Senhor. Exato, esse contexto é um paralelo junto com a história desta igreja que estava vivendo agora de uma fama do passado, né? Outrora tinha sido uma igreja viva, teve a sua vida, seu início, sua vida espiritual, mas no decorrer do tempo, de alguma forma, as características dela foram se perdendo, as qualidades foram se perdendo, e o Senhor Jesus vem agora com esse diagnóstico, se apresenta para falar com ela. Uma igreja que aparentava, mas sendo uma não realidade, sendo algo falso, algo não íntegro, né? Diante de Deus isso não é agradável, não é aceitável, assim como o Senhor Jesus confrontou muitas vezes hipócritas, fariseus, e estava ali sempre confrontando aquele que não era genuíno para que houvesse transformação, arrependimento. O Senhor Jesus vem falar com essa igreja agora, uma igreja que nós podemos, com essa mensagem que ecoa daquele primeiro século até o século atual, até o presente momento, que é possível uma igreja ter um nome, ter a placa, a fama, uma liturgia, uma formalidade, mas a sua essência não estar sendo vivida. Então é possível, então é uma preocupação uma igreja estar tão sonolenta, depois no estágio talvez de adormecer e ao ponto de estar morrendo, estar à beira de uma falência total, espiritualmente falando. Então o Senhor Jesus agora vem para falar com ela e envia essa carta específica, direta ao dirigente, ao anjo da igreja, irmão Evandir. Ele vai já se apresentando, vai se identificando, né? E como que o Senhor Jesus já vai adentrando, se identificando, como ele inicia essa carta falando com o líder daquela igreja. Sim, é muito interessante o que o nosso irmão Daniel colocou, porque a igreja, ela estava assumindo os moldes da cidade, né? Então, como a cidade é uma cidade que tinha a glória do passado, estava vivendo nesse momento uma decadência, e a igreja parece que estava nesse momento também perdendo toda a sua glória do início. Uma igreja começou bem, mas já estava assumindo aí os moldes da cidade onde estava. Então, a igreja precisa entender que ela é uma instituição divina, e que esteja o lugar onde ela esteja inserido, bem ou mal, ela continua sendo igreja do Senhor, né? Então, de repente, o nosso país pode ir ao caos político, financeiro, material, a igreja tem que seguir triunfante, né? Então, isso a igreja de Sardes não conseguiu fazer. Mas como o irmão Éden também colocou aqui para mim falar sobre o remetente, e quando a gente coloca aqui logo no início, vamos ver a carta à igreja de Sardes, né? Carta
de Jesus à igreja de Sardes. Então é muito interessante, eu parei um pouquinho aqui para entender sobre o remetente da carta. Porque quem aqui nunca pegou uma carta e só de olhar ali quem que enviou, às vezes nem abre a carta. De repente você pega uma carta lá na caixinha, essa é da importância, essa aqui nem vou abrir. Ou às vezes você olha pelo remetente, você abre, lê, mas não tem importância nenhuma. Aqui não. Essa carta, ela tinha um remetente de peso, né? Então, foi deixado bem claro para João. João, eu estou andando no meio dos 7 caçais. E depois ele fala para João, João, os caçais são as igrejas. Então, João, eu estou andando no meio das igrejas. João, tem mais uma coisa. Eu tenho na minha mão direita os anjos das igrejas. Então, ou seja, na minha mão estão os pastores das igrejas, né? Então, eu tenho todo o controle e eu conheço toda a igreja. Então, quando você pega uma carta que tem um remetente de confiança, a sua atenção na carta é dobrada, né? Como se você pegasse uma carta de uma pessoa importante. Então, essa carta, quando ela chega nas mãos do pastor da igreja, certamente o impacto que causou na vida dele foi muito grande, né? Tudo que ele leu aqui nessa carta, que nós estamos estudando aqui durante esta aula, ele não ficou pensando, mas será que essa pessoa que escreveu isso não se equivocou com esse diagnóstico? Não. O autor da carta sabia muito bem o que estava acontecendo com a igreja e por isso ele ministra essa carta dessa forma que a gente está vendo aqui nesta aula, né? Então, é muito interessante saber disso. Quem está nos remetendo essa carta? Essa carta foi remetida pelo Senhor Jesus à igreja de Sardes e que conhecia muito bem a igreja. Está aqui no primeiro tópico, né? A igreja de Sardes, falando um pouquinho sobre isso. E o Senhor Jesus se identifica à igreja. Se identifica aqui, versículo 1, né? Ele se identifica como aquele que conhece as obras, né? Ele conhece as obras da igreja. Então, o Senhor Jesus se deparou na sua caminhada aqui na Terra com muito tipo de pessoas. Ele se deparou com pessoas que ele mesmo chegou a dizer assim, ó, bem profetizou Isaías a vosso respeito. Esse povo me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então, o Senhor Jesus conhecia muito bem a vida das pessoas. Então, assim também ele conhece a igreja. Jesus encontrou pessoas que as pessoas da cidade conheciam ele como escriba. Jesus chamou-os de hipócrita em Mateus capítulo 23. Então, aqui nós temos aqui o Senhor que conhece as obras da igreja. Então, é muito comum nós precisamos refletir bastante sobre isso, né? Porque está aqui no começo da nossa lição, gostei muito dessa frase. Para refletir, Moeden leu aqui. Não viva espiritualmente de aparência, porque ele conhece as nossas obras. Inclusive, a lição comenta uma característica, né, uma comparação daquela igreja como um cadáver, né? Então alguém, de repente, lá tem um corpo, pode estar até embelezado, enfeitado, mas não tem vida, está morto. Essa igreja nós podemos simbolizar também como uma casa que só tem a fachada bonita. Você olha, a frente dela está linda, mas se ali dentro estiver tudo destruído, tudo desorganizado, bagunçado, ou seja, só tem fachada. É conhecido também como, podemos compará-la também a alguém que está numa UTI. Um corpo lá, tem os órgãos, tem tudo, mas está em estágio terminal, está ali nos últimos instantes, ali prestes a morrer no momento decisivo. É a situação daquela igreja, um momento que parecia que estava numa situação tão grave, tão crítica, que o Senhor chega agora com essa palavra de despertamento para que realmente fosse levantada daquela situação que não poderia continuar. E muitas vezes uma igreja, um servo de Deus, ele pode estar numa situação que realmente ele pode ter tido uma glória de passado. Olha, eu já fui uma grande bênção. Experiência do passado, olha, tive grandes experiências. Olha, eu orava, eu jejuava, eu evangelizava, eu fazia obra. Ele pode ter aquele nome, olha, aquele ali era o obreiro fulano de tal, o conhecido fulano de tal. Mas está vivendo ainda? Está essa intensidade ainda? Está essa vida espiritual ainda? A glória do passado não sustenta uma vida espiritual no presente.
são experiências, tem o seu valor, tem a sua colheita de coisas boas. O Senhor é aquele que é justo para galardoar, para abençoar, mas não sustenta uma vida espiritual, apenas os testemunhos e experiências do passado. Então, essa carta é aplicável de uma maneira tão nítida para muitas igrejas ou muitos membros, muitos irmãos que realmente podem, de repente, ser um dia confrontados com um diagnóstico desses. Por exemplo, outro exemplo que podemos comparar esta igreja, alguém que está aparentemente saudável e, de repente, num diagnóstico vem uma doença fatal, grave, algo maligno, algo que pode ceifar a vida dela em pouco tempo. Olha, eu achei que estava tudo bem, mas veio esse exame e tinha algo aqui ruim, corroendo por dentro, crescendo, ou seja, aquela igreja estava tudo bem, achei que estava bom. E aí vem a carta de Jesus. Está morta. Está morta, né? E eu fiquei analisando aqui, Éden, quando aqui no versículo 1, como já foi lido ali pelo irmão, conheço as tuas obras que tens nomes de que vives e estás morto. Então, provavelmente, aquela igreja, aquele pastor, era uma pessoa conhecida, né, na cidade, né? Então, muitas vezes, nós olhamos para uma determinada igreja, para um determinado trabalho ou para algum projeto que é desenvolvido na igreja, mas nós olhamos com os nossos olhos humanos. Então, às vezes, a gente vai olhar para a quantidade ou, de repente, para a forma como está sendo apresentado. Mas aqui, Jesus, ele aqui diz o seguinte: eu conheço as tuas obras. E aqui, mais uma vez, aqui na segunda pessoa, ele está se referindo às obras do pastor da igreja, embora seja estendida aos demais irmãos, como já foi dito, né? Mas aqui ele está dizendo dele, né? Você provavelmente tem uma fama aqui na região, as pessoas olham para você, né? E olham para todos nós enquanto crentes, né? Porque essa carta ela é atemporal e a gente pode atribuir a todos nós, tomarmos como lição, como exemplo. E às vezes nós olhamos, né? E nossa, mas aquela pessoa ali, mas como foi dito já, é somente de aparência. Você tem aparência de que está vivo, mas você já está morto. E muitas vezes, mesmo essas pessoas que alguns ficam mortos aí por tanto tempo e não conseguem enxergar o seu estado espiritual. Por isso veio aí a advertência da parte de Jesus. O Senhor sempre estimula o servo de Deus a se examinar, né? A própria ceia do Senhor, periodicamente, incita a essa responsabilidade de se examinar, né? E o Senhor Jesus, ao examinar esta igreja, agora então ele tem um diagnóstico e ele então vem com as suas censuras, como diz o tópico 4, o Senhor faz censuras à igreja. Então ele vem com aquela lista de recomendação para que haja vida. Então a gente vai olhar aqui para essas censuras, vou pedir para o nosso irmão Evandir comentar, mas um ponto que eu acho interessante é o quê? Uma igreja morta precisava de avivamento. Então aqui tem conselhos para avivamento, instruções para avivamento, né? Que é diferente de um culto, de repente, diferenciado, com alguma coisa animada, com alguma mensagem diferenciada, mas existem quesitos que se forem vividos, colocados em prática, vão trazer vida. Esses pontos aqui adiante que o Senhor colocou são realmente ações que vão conduzir a um avivamento, um reavivamento, reviver, trazer de novo a vida. O Senhor Jesus é aquele que é o dono da vida. Até na identificação, quando ele cita os 7 Espíritos de Deus, ou seja, a plenitude do Espírito Santo de Deus, ou seja, o que está faltando, está acabando o Espírito. Está se esvaziando aqui a essência da presença da glória de Deus neste lugar. Ele tem os 7 Espíritos, ou seja, ele tem a plenitude para preencher de novo. As 7 igrejas, os 7 Espíritos, ou seja, ele tem o suficiente para preenchê-las, reavivá-las, para sarar, curar tudo que está doentio em qualquer uma delas, né? Então ele é aquele que tem os 7 Espíritos e está com esse Espírito à disposição para levantar novamente a igreja, né? Então ele vem com esses pontos de censuras, irmão Vandir. Sim, inclusive o Senhor se apresenta à igreja com o que ela mais precisava, né? Era uma igreja que tem nome de que vive, mas estava morta, então ele se apresenta como aquele que tem os 7 Espíritos, né? A igreja precisava mesmo do Espírito para trazer vida para aquela igreja, né?
E é uma igreja que tinha nome, então tinha nome de que está vivo. E às vezes você vai num lugar por causa do nome. Não, tal lugar tem um nome, vai em tal lugar que o nome é bom. Você nunca foi, mas você olha lá o nome, então o nome chama a atenção. A igreja de Sardes, ela chamava a atenção pelo nome, tem nome de que estava vivo, então muitas pessoas que não tinham discernimento espiritual procuravam a igreja, mas não encontravam na igreja o que a pessoa precisava, né? Que era a vida espiritual, né? Então, precisamos tomar muito cuidado isso com a questão apenas de ter um nome. Se me permita, irmão Éden, eu encontrei um texto aqui muito interessante e queria compartilhar com as pessoas, porque isso me tocou muito, sobre a vida oculta de Sardes. Então está escrito na enciclopédia de Champlin, está escrito assim, olha, Sardes representa a condição de qualquer igreja local, por boa ou por má que seja a sua reputação. E essa frase chamou bastante atenção, olha. Se as vidas particulares dos membros de qualquer igreja fossem conhecidas, sua reputação sofreria imensamente. Quer dizer, se a vida particular de todos os irmãos fosse esclarecida, a reputação ia ser prejudicada. Isso por quê? Ele diz assim para nós, olha, nós sempre parecemos ser melhores do que nós realmente somos. Então é por isso que o Senhor Jesus diz para eles, olha, arrepende-te, né? E esse conselho para a igreja de Sardes, né, eu pego para mim também, porque nós sempre parecemos ser melhor do que o que realmente somos. Então, vamos tirar proveito aqui nessa lição para a igreja de Sardes, olhar para nós mesmos e ver o que nós precisamos melhorar para que verdadeiramente nós tenhamos uma vida avivada, uma vida na presença de Deus, né? Próximo questão que o Moeden falou para a gente comentar também, a questão da vigilância. Para que haja um despertamento, faltou o quê? Faltou vigilância. O Senhor Jesus disse, olha, ser vigilante, né? Acorde, preste atenção, porque senão vai acabar morrendo completamente. Está escrito aqui no versículo 2, né? Ser vigilante, confirma o restante do que estão para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas. Então ele coloca lá assim no começo, eu conheço as tuas obras, e depois ele fala assim, ó, não achei as tuas obras perfeitas, né? Então, aqui se está de frente com o juiz que não se equivoca, não está equivocado, né? Ele tem plena certeza do que está falando, né? Então, precisamos o que aqui? Vigilância. O irmão leu aqui o Mateus 23. A falta de vigilância fez com que o inimigo semeasse no meio o joio no meio do trigo. Então, é importante a nossa vigilância, né? Vigiar, o Senhor Jesus disse para a igreja, né? Um conselho, um dos fundamentos da igreja cristã. O Senhor Jesus disse lá em Mateus 26, versículo 41, vigiai e orai, né? Amém? E são vários conselhos que ele foi ministrando, né? Ser vigilante, ele foi ministrando primeiramente vigilância, porque alguma coisa penetrou, alguma coisa entrou, alguma coisa fez com que faltasse talvez o amor, faltasse a integridade, realmente a sinceridade, pode ter faltado agora uma intenção pura. Quando fala com essas obras não estão perfeitas, está fazendo de alguma maneira que não agrada. Alguém pode fazer por vanglória, fazer por fazer, alguém pode fazer porque tem a responsabilidade de fazer e apenas isso, só porque é papel dele cumprir aquilo, né? Então faltava alguma coisa, não era integralmente por amor a Deus ou talvez integralmente em espírito, na dependência do Espírito de Deus, da capacitação de Deus, né? Por amor e com amor a Deus e ao próximo. Então, de alguma maneira, aquelas obras não eram da maneira que agradava a Deus. Duas pessoas podem fazer a mesma coisa e um agradar e outro não, né? O próprio exemplo aí, Abel e Caim. Apresentaram ofertas, um agradou e outro não, né? E em diversos momentos, alguns estavam na mesa com Jesus, um agradando a ele, sincero com ele, outro não, outro vendendo ele pelas costas, né? Temos 10 espias, temos 2
crendo na promessa e 10 não acreditando na promessa. Então pode estar na mesma mesa, na mesma igreja, no mesmo departamento, mesmo ministério, né? E situações totalmente contrárias, totalmente diferentes, né? E aí o Senhor vai prosseguindo com as recomendações, com a censura, já que é uma orientação de como solucionar isso, né, irmão Daniel? Bom, Eden, só para colocar aqui, o fato dele conhecer as obras da igreja e não tê-las achadas perfeitas, nós podemos dizer, como diz o salmista, Senhor, sonda-me e conhece o meu coração. Então, é bom nós termos essa oração conosco, para que nós chegamos no final, não depararmos com o Senhor e Ele fala assim, ó, não achei as tuas obras perfeitas. Ah, mas o Senhor não me falou? Você nunca me perguntou? Você ficou fazendo tudo? Então, sempre bom nas nossas orações, Senhor, como é que eu estou? Sonda-me. Como é que está a obra que eu estou fazendo? Elas estão perfeitas? Estão boas? Estão bem? Né? Então, é uma advertência aqui na igreja que cabe muito bem na nossa vida. E que o salmista orava assim, né? Senhor, o Senhor me sonda, me conhece meus pensamentos, vê se há em mim, Senhor, algum caminho mau e me guia pelo caminho certo, né? Então, porque Ele conhece as obras e Ele está falando assim, as obras não estão perfeitas. Então, vamos pegar isso para... Não, o que eu preciso mudar, então, para que as obras sejam perfeitas, né? Tem muitas ajudas na nossa vida. Pegando um gancho aí no que o irmão Evandir falou, sobre essa questão aí a necessidade de nós pedirmos ao Senhor que Ele nos sonde. As empresas fazem um balanço, né? Então elas fecham naquele momento e aí elas vão avaliar como foi o ano, o que teve de lucro, de prejuízo. E muitas vezes nós estamos tão acostumados, né, com a nossa vida cotidiana que esquecemos, Evandir, de fazer isso, e isso é importante. Será que o que eu estou fazendo, Senhor, está te agradando? Né? E se não estiver, que o Senhor mude isso em mim, que o Senhor trabalhe isso em minha vida para que eu possa produzir frutos. Né? E quando a gente olha para a igreja de Sardes, a gente consegue encontrar ali 3 grupos de pessoas, né? Aqueles que já estavam mortos, aqueles que estavam em coma, aí numa UTI espiritual, e um pequeno grupo que ainda estava vivo, né? Estes ainda não haviam se contaminado. E olhando para essa realidade, será que a gente consegue aplicá-la nos nossos dias? Como é que será que estão aí as nossas igrejas? Será que esses 3 grupos de pessoas ainda fazem parte do nosso grupo, aí da nossa igreja? Né? Então, isso mostra para nós aí, com clareza, né, como já foi dito ali pelo Evandir, a necessidade de um avivamento. Então, o Senhor Jesus, Ele está dando uma chance a essa igreja, né? Ele está dizendo o seguinte, olha, não adianta vocês continuarem vivendo de aparência, viverem de fachada, porque eu sei muito bem o que está acontecendo aí. E Ele dá essa chance aqui no versículo 3, Ele diz assim, lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, ou seja, vocês são uma igreja instruída, uma igreja que conhece a palavra, vocês receberam isso e vocês deixaram isso de lado, começaram a agir da mesma forma como os outros habitantes da cidade. Então, se vocês não corrigirem isso, se você, no caso aí o anjo da igreja, se você não mudar aí o seu posicionamento, as suas atitudes, se não vigiares, né, eu virei sobre ti como um ladrão. Então, a responsabilidade maior aqui, nós estamos vendo aqui, vindo sobre o anjo da igreja, né? Então, é um peso grande aí, né? Essa responsabilidade de estar cuidando ali do rebanho, e os demais crentes também abandonaram aquilo que eles tinham, né? E deixou de vigiar. Eu não sei se eles se reuniam ali para orar, o texto não nos mostra isso, a gente não tem isso com clareza, mas de repente eram reuniões que acontecia tudo que acontece nos nossos dias, né? De repente tinha, sei lá, louvores lá, momentos ali de eventos que aconteciam, mas a vigilância e a oração verdadeira, ao que parece, está bem longe, né? E lá no livro de Mateus 26:41, e eu gostaria de ler, que fala exatamente sobre isso, sobre a necessidade que todos nós cristãos temos
Mateus 26, 41, que diz assim: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, nós temos aí essa obrigação, devemos ter esse cuidado. E o vigiar aí vem em primeiro lugar, né? E aí a gente pode perguntar, mas o que é mais importante, vigiar ou orar? Aí a gente devolve com uma pergunta, né? O que é mais importante no avião, a asa direita ou a esquerda, né? Então, ambas práticas devem ser diárias aí na vida de todos nós cristãos. E nesse versículo 2, é uma orientação até para aqueles que estão vivos, porque ele fala com o que está vivo, olha, ser vigilante, confirma o restante que estava para morrer. Ou seja, o que está sadio, a tentar de alguma forma fortificar, fortalecer, levantar, sarar, contribuir para o despertamento do outro. Eu não posso falar, eu estou bem, se os outros estão mal, o problema é deles. Eu estou aqui na presença de Deus, estou em paz, agora quem está desviando, o problema é dele. Não, olha, confirma o restante que está para morrer, ou seja, vai lá consolidar, fortalecer, auxiliar, de alguma maneira buscar, de alguma maneira ajudar enquanto é tempo, para que não se perca totalmente, não se afaste totalmente. Então, uma recomendação para quem está sadio: dê atenção, um cuidado e um zelo para levantar quem está doente. E aí no 3, ele vem com a recomendação em relação ao que tem recebido. É o subitem C, lembra-te do que tens recebido e ouvido. É sempre voltar para a palavra, para o princípio, para a base, para o fundamento, onde, olha, aquilo que você, algum tempo você recebeu a palavra lá no início, o discipulado do começo, o amor inicial, a mensagem da cruz tendo impacto na sua vida. No princípio é o impacto da salvação, da boa nova do Evangelho, da graça salvadora, da bondade de Deus para com o pecador. Esse é aquele princípio. E aí com o tempo, o foco vai sendo para outras coisas, e às vezes em bênçãos, em atividades, em calendário da igreja, e perde-se o primeiro. Então ele vai orientar, lembra-te, deixa essa amnésia espiritual de lado e começa a exercitar aí a lembrança daquilo que traz esperança. Que diz, lembra do que você tem recebido, guarda, e esta palavra dentro de você vai provocar, vai impulsionar, vai levar a um arrependimento, que diz, guarda e arrepende-te. Então, esta palavra de nós vai ter um efeito, se ela estiver entrando, ela estiver com o efeito dela, que é em Hebreus 4:12, que ela é viva, eficaz, penetrante, ela vai conduzir ao arrependimento. Então, são instruções que vão trazer avivamento. Olha, vigiar, valorizar a vida que você tem em ti e isso se expandir para os que estão ao redor, guardar a palavra, voltar à essência, voltar ao fundamento, atentando para a palavra, guardar ela. Então, são orientações que são dadas, que são trazidas, e isso traria vida. Isso traria realmente resultado, que deve ser a maior preocupação nossa. Olha, algum diagnóstico de alguma coisa que não está boa, preciso de uma ação, uma reação, e é Deus, é a sua palavra, o seu poder, é o seu Espírito e quem pode reavivar. Lembrando que o Senhor sempre, Ele procura restaurar, né? É uma igreja que tinha lá os que estavam para morrer, mas o Senhor não abandonou. Ele enviou a carta e Ele queria resgatá-los, né? Então, ele coloca, lembra de que vocês ouviram, que vocês recebeu, e arrepende. Né? Então, Tiago vai falar lá no capítulo 1, versículo 22, 23, 24, que nós precisamos ser ouvintes, mas cumpridores da palavra. Né? Não apenas ouvir e esquecer, né? Como contemplar o rosto no espelho e depois sair e já não saber mais como era que estava vendo, né? Então a igreja de Sardes precisava disso, se lembrar dessas coisas e se arrepender. Né? Eu encontrei num texto, num livro histórico, História Eclesiástica de Eusébio, lá vai aparecer um homem chamado Mileto. Mileto ele foi bispo nessa igreja de Sardes, no 2º século. Né? E ele escreve no livro da enciclopédia, no livro da História Eclesiástica de Eusébio, escreve que houve um despertamento naquela igreja, a princípio, né, no começo, naquela ocasião. Na ocasião que Mileto era bispo naquela igreja, houve um despertamento.
Entretanto, nós não sabemos até quando isso durou, né? Até mesmo porque hoje essa região de Sardes são apenas uma pequena vilarejo, algumas ruínas, né? E tudo isso se foi. Então, um lugar que o irmão colocou aqui no início da aula, um lugar que tinha muitas glórias, mas que tudo se foi, né? Então, nós precisamos aprender a privar mais pelo espiritual do que pelo material, né? Hoje nós temos muitos lugares aí que tem muitas glórias materiais, mas espiritualmente não tem nada. Possa ser que logo esses lugares desapareçam, né? E também... Algo que eu acho importante aqui nessa admoestação aí feita por Jesus aí na carta de João, é a preocupação que existe ali não somente com aqueles crentes que estavam bem, né? Porque poderia muito bem chegar e falar, ó, separa esse grupo que ainda se mantém firme, esses aí que estão aí fracos espiritualmente, né? Como ele diz aqui os restantes que estão para morrer, esse grupo aí você tira, elimina e vamos... Não, a preocupação aqui é com todos, né? A preocupação existente aqui é com todos os membros da igreja, né? Então vem a orientação aí para o pastor, olha, fica atento, lembra-se do que você recebeu, tem um grupo aí, a igreja é minha, porque a igreja é de Jesus, né? E você está na responsabilidade de cuidar desse povo, então essas pessoas estão se perdendo. Algo precisa ser feito, né? Então, quando nós olhamos para isso, nós conseguimos enxergar a necessidade de um avivamento constante na igreja. E essas vidas que estão aí, como diz o texto aqui, que já estão para morrer, elas precisam ser amparadas, elas precisam ser buscadas, né, para que elas possam ter vida novamente. O Senhor Jesus no 3 finaliza sobre a vinda repentina, então nos remete também à vinda do Senhor Jesus. Uma igreja que estiver realmente sendo despertada, ela vai estar sendo direcionada a olhar para o céu, para a vinda do Senhor Jesus. E uma parte boa dessa carta, que diante de esse nome de morta, de contaminados, diante de muita coisa ruim, tem a parte boa. O versículo de número 4, que diz, olha, tem também algumas pessoas que não contaminaram suas vestes. Comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. Então, nunca se pode generalizar e falar, olha, tá ruim, tá tudo acabado. Sempre no meio tem um remanescente, tem, quando alguém dá lugar, vazão para a presença de Deus, tem alguém ali que não anda com a maioria, não se mistura e se deixa ser influenciado porque a maioria está de qualquer maneira, não. Tem alguém que não anda com os outros, ele prefere manter-se realmente com seu foco em Jesus. Essa é a parte boa desse versículo 4. Isso me faz lembrar as palavras do próprio Jesus, né? Quando ele disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. Então, aos nossos olhos, pode ser que tivesse tudo perdido. Não, realmente a igreja ela vive algo assim, está vivendo de fachada, está vivendo de aparência, os cristãos ali estão mortos, isso, aquilo, mas sempre Deus vai ter aquele grupo que se mantém fiel, que não se corrompe, que não se contamina. Muitos podem partir para outros caminhos, outras atividades e se dedicar intensamente de uma outra maneira. E a igreja verdadeira, genuína, o salvo que está no foco correto, ele vai entender que sempre o básico, a essência do evangelho, em Atos 2, como que eles viviam? Oração, partir do pão, comunhão, todos os dias juntos. Então o evangelho tem uma simplicidade prática, estar junto em oração, a doutrina dos apóstolos, então oração, palavra, ceia, unidade, comunhão, simplicidade, né? Não focar em outros aspectos onde nós sabemos que tem responsabilidades, eventos, atividades, mas a essência ali do evangelho no amor, na oração, na dependência da palavra, a ministração da liderança sobre a vida deles, né, faziam com que houvesse uma igreja genuína. E também no versículo 4, então, olha, tinha alguém que conseguiu manter-se na essência, sem se manchar, sem se contaminar, sem não dar lugar ao pecado, porque quando fala de veste suja, de alguma maneira algum pecado entrou. Quando fala que não se contaminaram, eles preferiram a santidade, preferiram não se misturar, não dar lugar,
né? E aí o Senhor vai chamá-las de, olha, vão andar comigo de branco, são dignas disso. Eclesiastes 9:8 diz, né? Em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, mantenha-se na pureza, na santificação, é a vontade de Deus. Né? E serão dignas, não digna do próprio mérito de um dia estar no céu, mas digna porque andou na vontade de Deus, andou nas boas obras pelas quais ele nasceu para viver nelas. Né? E o Senhor falou, serão dignas de andar comigo de branco. Tanto que nós somos, no Evangelho, somos um sacerdócio real. E o sacerdote do Antigo Testamento tinha aquela túnica branca de linho fino, representando a pureza do seu serviço, que é para Deus, que era santificador. Né? Olha, é puro. E o Senhor Jesus nos chamava, vocês são um sacerdócio real, novo sacerdócio agora espiritual. Então essa mesma veste branca é o que deve estar sobre a nossa vida, a nossa essência, para que nós realmente sejamos chamados aquele que representa, aquele que é a essência da pureza, da santidade, na sua totalidade. Nós andamos com Ele, representamos Ele e exercemos um serviço para Ele. Né? E aí entra na sequência as promessas. Né? As promessas que no versículo 8 diz para aquele que vencer, aquele que sobreviver essa batalha, essa caminhada, né? Que nós podemos observar, os irmãos. Ao que vencer. Eu li um texto no comentário de Matthew Henry, que também achei bastante interessante, que ele diz assim, olha, se eles não querem ir para o céu conosco, não devemos ir para o inferno com eles. Né? Então, existia aqueles que não se contaminaram, né? Mas tem em Sardes algumas poucas pessoas. Então, estava vindo aqui a carta, era um alerta. Se eles quisessem aceitar, bem, mas se eles não quisessem aceitar, nem por isso, aqueles que estavam andando correto, eles iam deixar de andar correto. Né? Nem sempre a maioria está com a razão. Né? Em todas essas cartas aqui que nós estamos estudando, já passamos por Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, agora estamos em Sardes, mas lá em Éfeso tinha os que se dizem ser apóstolos e não eram. Né? Em Esmirna tinha os que se dizem ser judeus e não eram. Em Pérgamo, havia os que seguiam a doutrina de Balaão. Em Tiatira, os que toleram Jezabel. E em Sardes, os que têm nome de que vive e está morto. E as outras duas a gente ainda vai ver ainda nas próximas aulas. Então, sempre existindo lá aquelas pessoas que não estavam andando como deveriam andar. Né? E algumas poucas pessoas estavam caminhando fiel, né? Tem em Sardes algumas poucas pessoas que não se contaminaram. E tem lá a promessa para eles, né? Esta é a promessa. São dignas, comigo andarão vestidas de branco. Né? Aí eu li esse texto aqui no versículo 4. Elas são dignas, andarão com Deus. Né? E eu fiquei meditando. Nós já andamos com Deus. Noé andou com Deus, Enoque andou com Deus. Nós estamos aqui andando, mas nós precisamos andar com Deus. Então, tudo que nós fazemos aqui, nós precisamos almejar a glória que está por vir. Né? Então, se nós aqui não andamos com Deus, como é que nós vamos para o céu? No céu nós vamos andar com Deus. Né? Então, as promessas virão, mas nós precisamos começar a viver na nossa vida já com Deus aqui. Porque nós vamos andar com Deus, está aqui a promessa. Ó. Andarão comigo vestidos de branco. Né? Vestes branco, o irmão acabou de colocar aqui, que o sinal de não estar contaminado. Né? Essa é a promessa de Deus para a igreja. Né? E o Senhor Jesus diz que muitas das vezes não é porque nós estamos aqui, todas as pessoas iam nos tratar bem. Né? Mas no Mateus 10:22 está escrito assim, olha, e odiado de todos serei por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim. Né? Então nós precisamos, moeda, ir até o fim, porque tem promessa e tem recompensa, mas estará no fim. Né? E ainda Mateus 10:32 vai dizer assim, portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Resumindo aqui no versículo 5, né? De maneira nenhuma riscarei o seu nome no livro da vida e confessarei o seu nome diante do meu Pai que está
ou diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Amém? Então vamos perseverar até o fim. Vamos pegar essa carta aqui para nós e vamos ver o que nós precisamos melhorar. Se nós pudéssemos ajudar alguém, de repente nós encontramos alguém e que está precisando dessa ajuda, né? Está como que dentro da igreja de Sardes. Então nós podemos ajudá-los. E ainda falando aí sobre o prêmio, né? O prêmio é para todos, mas ele não será dado a todos, né? Existe uma condição, né? É aos que vencerem. Então o alerta vem aí para essas pessoas, para eles não serem pegos de surpresa, né, com o ataque repentino do ladrão. E a figura do ladrão, para aqueles cristãos ali, era uma figura que eles sabiam do que estava sendo tratado. Porque enquanto moradores ali da cidade, eles conheciam a história da cidade, como nós aqui. Nós moramos aqui em Santo André, no Brasil, conhecemos, ainda que não seja muito, mas conhecemos pelo menos alguns pontos importantes da história do nosso país. Então eles conheciam, eles sabiam como a cidade havia sido tomada, e não foi só uma vez, né? Ela foi tomada uma vez ali por Ciro, e depois ela foi tomada lá por Antíoco Epifânio da mesma forma. Então essa figura do ladrão era um exemplo para eles que, olha, vocês ficam atentos, com a cidade aconteceu isso. A minha vinda será como ladrão, ela é repentina. E o ladrão, ele age de forma rápida, né? Ele age, ele não fica muito tempo no local, ele age de forma rápida, só leva aquilo que é de valor. Então, se vocês não tomarem cuidado, né, vocês vão perder a promessa, vão perder o prêmio. Verdade. Queridos, nossos alunos, nossos irmãos devem ser despertados nisso. Como foi citado pelo irmão Daniel, eles deveriam estar vigilantes para não sofrer aquela derrota, como tinha na história da cidade. E nossos irmãos, alunos, membros, devem entender que realmente precisam andar vigilantes, viver a vontade de Deus, para não ter uma derrota espiritual no fim da sua jornada, no fim da sua caminhada. E precisam, sim, buscar o autor da vida, andar com o autor da vida, para que não ande uma vida de engano. Acha que está bom porque canta, acha que está bom porque congrega, acha que está bom porque carrega a Bíblia, sendo que deve ter a vida de Cristo em si, a aparência de Cristo na vida dele, a imagem de Deus sendo moldada nele, deve realmente ter vida espiritual. Então, realmente é uma lição que nos deve trazer o despertamento nas nossas congregações sobre, olha, não adianta ter uma aparência de crente, tem que ter uma vida cristã de verdade. Que em nome de Jesus, essas lições sejam um impulsionamento para que haja despertamento em muitas vidas para a glória de Deus. Vou pedir para os nossos amados irmãos já darem as suas considerações finais. Amém. Graças a Deus, né? Chegando aqui a esse final, esperamos ter contribuído de uma forma positiva para os irmãos. É claro que cada um traz aqui um pensamento, e muitos textos poderiam ser citados, muitos versículos, mas o tempo é limitado e o estudo não se esgota, né? Creio que você, professor, que assiste essa aula, ela serve para você de uma ajuda, mas leia o seu material, ore ao Senhor, leia alguns textos bíblicos, né? Eu peço que o Senhor venha guiar a sua aula, aproveite essa lição, a lição está muito boa, e que o Senhor Deus abençoe em cada aula que você possa estar sendo um instrumento nas mãos do Senhor. Quero agradecer a Deus pela oportunidade, ao pastor Éden pelo convite, ao irmão Ivandir. Espero ter ajudado vocês na preparação aí da sua aula, e o meu desejo é que vocês tenham uma excelente ministração desse conteúdo tão importante e tão atual para os nossos dias, né? A importância da vigilância, a importância de mantermos uma vida avivada, né? Para não perdermos as bênçãos do Senhor. Que Deus abençoe a todos vocês. Amém, amados. Que fique bem fixado esse assunto, essa essência da mensagem para refletir, que é: não viva espiritualmente de aparência. Isso deve ser bem fixado. Devemos estar sempre atentos nas ministrações para os nossos alunos, que o para refletir, né, um ponto, a ideia central, uma mensagem a ser bem fixada no coração, na alma dos nossos amados irmãos.
que em nome de Jesus você tenha sido edificado, que você continue acompanhando as videoaulas, que são um complemento para auxiliar no seu preparo, na sua meditação, na sua reflexão, para da melhor maneira possível ministrar e apresentar um ensinamento gracioso, edificante, para aperfeiçoamento dos santos, de toda a igreja do Senhor Jesus. Vamos fazer uma oração de encerramento. Deus continue nos dando graça e sabedoria a cada um dos amados irmãos que acompanham para ser instrumento de Deus para edificação. Amém, oremos. Querido Senhor, queremos Te agradecer por esta lição ministrada e pedimos que, ó Deus, este conteúdo seja para conceder vida, para trazer edificação, cada congregação, cada classe reunida em torno da Tua Palavra para esta lição de número 8, seja plenamente edificada, despertada para ver uma vida espiritual verdadeira, sincera, genuína e jamais uma vida de aparência. Que em nome do Senhor Jesus, se houver pessoas sendo ministradas nesta condição, sejam despertadas pelo Senhor, pelo Teu Espírito, que é Espírito de vida, que é Espírito de virtude poderosa para levantar, para ressuscitar, para dar saúde, para curar, para levantar e realmente transformar num cristão, num discípulo genuíno, vivendo e reluzindo a Tua glória. É que eu te peço, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Deus continue te abençoando, em nome do Senhor Jesus.